Olá, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui me dirigindo a vocês, alunos da Escola Preparatória de Cadetes do Ar, alunos da Aeronáutica, futuros oficiais da Aeronáutica. Fui convidado por um aluno desta instituição, o aluno Greco, meu neto, para fazer uma pequena conversa com vocês a respeito de uma doença chamada cólera. Devo me apresentar inicialmente. Eu sou médico, o meu nome é Atos Nilo Bir Greco Júnior, sou formado há 47 anos, então imediatamente fiquei à disposição do convite do meu neto para conversar com vocês a respeito dessa doença. Eu fiz umas pequenas anotações aqui, que vocês vão me permitir eu ler também, que vão facilitar a minha conversa com vocês. Esta é uma conversa muito mais didática do que técnica, visto que a plateia não é formada de pessoas das ciências médicas, de ciências da saúde. Então vai ser um linguajar mais leigo, provavelmente, mais fácil de vocês entenderem, mas sem abrir mão de itens que eu considero super importante para o conhecimento e entendimento de vocês. Bom, vamos iniciar então a gente conceituando o que é a cólera. É uma doença infecto-contagiosa aguda ao nível de intestino delgado, causado pela toxina de uma bactéria. Essa bactéria é chamada Vibrio cholerae, ou em português, vibrião colérico. É uma bactéria que foi descoberta em 1880 e poucos, há 140 anos. Então, esta é a doença cólera, que é, então, causada por esta bactéria. Ok, onde se encontram essas bactérias? Essas bactérias elas se encontram em diversos ecossistemas, nas plantas, nas algas, nos crustáceos, nos insetos, nos mosquitos, do modo geral, na água, nas fezes de pessoas contaminadas, infectadas, sejam elas doentes ou não. E às vezes a pessoa pode estar contaminada por essa doença e pode estar assintomática. Então não se sabe se ela está transmitindo ou não. Ok? Como é que é feita essa transmissão dessa doença? Esta bactéria, como eu falei anteriormente, que é o vibrião colérico, ela está associada a condições de higiene deficientes e contaminação fecal. Portanto, a contaminação fecal e a água são as principais fontes de contaminação. Vou até colocar meu óculos para ficar mais fácil para me entender. Pode haver contaminação via alimentos, através de peixes, de marisco, de moluscos crus ou cozinhados de forma insuficiente. Frutas, vegetais. Só para dar um exemplo para vocês, em 1974, houve um surto de cólera numa cidade de Portugal. Eu estou com essa manta porque estou com um pouco de dor de garganta e está muito frio aqui em Porto Alegre. E cuja contaminação descobriu-se depois que era de uma água mineral, claro, água já engarrafada, e essa água estava transmitindo a cólera. Foi responsável pelo surto da cólera. Então vocês veem que é importante as fontes que eu citei para vocês. Pessoas também com mãos sujas, né? Pessoas que não se higienem direito, ou seja, em ambientes mais periféricos de favelas, de esgoto aberto, onde não tem a mínima higienização, isso são tudo potenciais fontes de contaminação da cólera. Quais são os sintomas da cólera? Quando a pessoa pega essa bactéria, o que ela sente clinicamente? Assim?
no físico dela, no organismo dela. Tem inicialmente é necessário a gente entender que essa doença ela tem um pequeno período de incubação, que é de 1 a 5 dias. O que nós chamamos de incubação? Incubação é quando o paciente tem exposição ao patógeno, tem exposição à doença e o início dos sintomas. Então, entre pegar o contato, a exposição com um germe e o início dos sintomas da doença, nós chamamos o tempo de incubação. É um tempo em que ainda não existe sintomas clínicos, não tem manifestações clínicas, porque é um período em que o corpo está lutando com aquele germe, mas a nível celular, então não houve ainda manifestação. Esses sintomas eles podem se iniciar 6 horas após a exposição a essa bactéria ou levar até 5 dias após a contaminação. E se caracteriza principalmente por uma diarreia profusa, uma diarreia importantíssima. Aquosa, é uma diarreia aquosa, dores na barriga, dores abdominais, e que pode, nos casos mais severos, levar à desidratação e também à morte. Muitas vezes essas diarreias são acompanhadas de vômitos. E quando o paciente tem diarreia e tem vômitos, o paciente perde muita água, sais minerais, ele perde sódio, cloro, potássio. Não vou entrar nisso, só quero que vocês fiquem sabendo que a diarreia é extremamente importante quando não tratada e não controlada. Ela leva a uma perda aquosa, uma perda de líquidos muito importante que pode levar o paciente à desidratação. E volto a repetir, quando não tratada de forma adequada, pode levar a óbito, à morte. Qual é o tratamento da cólera? O tratamento da cólera é a reposição imediata de fluidos e sais perdidos, como eu disse para vocês, devidos à diarreia e ao vômito. Se não tiver vômitos, se o paciente estiver apenas cursando com diarreia, podem ser usadas soluções orais que a gente compra na farmácia, que dá para criança quando está com muita diarreia, está muito desidratada, está começando a entrar no quadro de desidratação. Então, o pediatra pede para, inclusive, quando não é muito sério a perda da criança, começar com hidratações orais, ok? Pode ser pela boca, mas quando o paciente não tiver vômito, porque se ele tiver vômito, ele vai ingerir essa solução e vai vomitar, colocar para fora. E o que teria de importante também de falar na cólera? A cólera também tem vacinas para cólera. Só que as vacinas da cólera elas não fazem parte do calendário de vacinações. Somente para pessoas que moram em regiões de risco, em regiões que a gente chama de regiões endêmicas. Regiões endêmicas são aquelas regiões em que habitualmente se tem determinada doença. Assim, por exemplo, para exemplificar para vocês, a região amazônica é uma região endêmica na malária. Né? A malária é uma doença endêmica da Amazônia. É uma doença habitual naquela área. Então, chama-se endemias isso. Doenças endêmicas. Normalmente, nos adultos, a vacina é administrada em duas doses, né, com intervalos de 1 a 6 semanas. E pode ser dadas por via oral também ou via subcutânea. Ela tem uma eficácia de 50% a 80%. E a proteção dessa vacina ela se dá normalmente 1 semana depois de o paciente fazer uso da vacina. Então, isso é super importante. Então, volto a dizer que vacina seria
um método também de prevenção. Mas esse tipo de vacina não faz parte do calendário vacinal do Brasil, a não ser em áreas endêmicas. Como se previne essa doença, a cólera? Combatendo tudo aquilo que eu inicialmente comentei com vocês. O esgoto a céu aberto, águas contaminadas, crianças brincando ali naquele meio, não fervendo a água, comendo frutas contaminadas com aquela água, eles lavam as frutas com aquela água, são águas contaminadas e que vão transmitir às pessoas. Então, a higiene pessoal, a lavagem adequada das mãos é extremamente importante. E o consumo seguro de água e alimentos, porque essa contaminação ela se dá pela boca, pela cavidade oral, ok? Se você tiver contaminado e me cumprimentar, boa tarde, bom dia, boa noite, esse apertar de mão não vai nos contaminar. Agora, se você for contaminado e a sua contaminação passar para a minha mão e eu eventualmente comer uma fruta ou colocar a minha mão na minha boca sem lavá-la, eu vou certamente me contaminar. Então, eu tenho a impressão que eu acho que o mais importante, eu já falei onde é que se encontram, né, nos ecossistemas, as transmissões. Eu acho que seria mais ou menos isso, assim, para dar uma apanhada. Eu não quero entrar muito em detalhes médicos a respeito dessa doença, mas seria esse o cuidado que tem que se ter. Então, agora, levando isso aí para a parte prática, isso aí eu gostaria até que vocês discutissem com os médicos do esquadrão de saúde de vocês, quando vocês fizerem, não sei se vocês vão fazerem, exercício de sobrevivência na selva, ou vocês vão fazer agora, vão fazer na AFA. Bom, enfim, quando o avião de vocês caírem na selva, vocês têm que saber se virar e não tomar a primeira água que encontram, né? Então tem umas dicas que a gente dá, que eu até tomei nota, para você adicionar na água, a 1 litro de água, adicionar hipoclorito de sódio, 2 a 4 gotinhas em 1 litro de água. Esse hipoclorito de sódio ele tem que ser de 2 a 2,5%. E aguardar 30 minutos, no mínimo, para o consumo desta água. É um macete, eu não sei se atualmente isso se usa nas Forças Armadas, ou se é permissível vocês levarem esse recurso em exercícios na selva, por exemplo, eu não sei. Só estou dando uma dica assim que me veio na cabeça isso agora, que a gente pode esterilizar, melhorar o consumo da água em situações especiais, adicionando esse hipoclorito de sódio, 2 a 2,5%, 2 a 4 gotinhas em 1 litro de água. Só ter cuidado para não ter um contato direto com o hipoclorito de sódio, porque ele é bastante, tem uma ação corrosiva, ele é bem tóxico e pode causar queimaduras na pele, nos olhos, essas coisas todas. Então eu tenho a impressão que, meus queridos alunos da EPCAR, que esse seria o recado que eu gostaria de dar para vocês. E sempre eu volto a frisar isso porque isso é importante. Você tem que ter em mente isso. As medidas profiláticas, que são as vacinas que eu já falei para vocês, que são dadas nas áreas endêmicas, a eliminação sanitária das fezes, né? Tem que ter um tratamento de esgotos, a proteção das águas de abastecimento, fervura ou pasteurização de leite, as medidas de higiene pessoal e a destruição de mosca, mosquitos, insetos, de um modo geral, entende? Todos esses que eu citei são vetores desta bactéria chamada Vibrião colérico, que causam a cólera e dão esse quadro todinho
que se manifesta principalmente por diarreia e vômito e é extremamente sério quando não tratados adequadamente e num tempo necessário, ok? O meu boa noite para vocês, tudo de bem, tudo de bom também, e qualquer dúvida, por favor, se quiser que eu repita alguma coisa e entre mais em detalhes, é só mandar uma mensagem para mim, ok? Boa noite!